Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Francilberto, professor e coordenador de GO do médico residente, e hoje eu trouxe aqui um tema para vocês que ele cai demais nas provas de ginecologia, porque é um tema aí do dia a dia do ginecologista, do médico de família, então ele é tema frequente nas provas, que é a doença inflamatória pélvica, beleza? Então vamos lá junto falar aí um pouco sobre DIPA. Então eu trouxe aqui para vocês uma primeira questão para a gente conversar um pouco sobre uma pergunta que é muito frequente nas provas, que é a etiologia da doença inflamatória pélvica. Pessoal, eu lembro para vocês que os principais agentes relacionados com a doença inflamatória pélvica são, sem sombra de dúvida, a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, tá? Porém, esses dois agentes, eles só iniciam o processo etiopatogênico da DIPA. Com o passar do tempo, esse processo, essa infecção bacteriana, ela vai se tornar polimicrobiana. Então, aprenda um conceito. A clamídia e o gonococo abrem as portas da doença inflamatória pélvica. Mas, no final das contas, a doença inflamatória pélvica é uma doença polimicrobiana. Beleza? A gente vai encontrar aí, ó, clamídia e gonococo como agente causador de DIPA em até 85% dos casos. Por quê? Porque existem outros micro-organismos que também podem estar envolvidos, beleza? E aí, pessoal, quais são os fatores de risco relacionados com a DIPA? Pessoal, condições socioeconômicas desfavoráveis, beleza? Atividade sexual na adolescência, atividade sexual com pessoas vulneráveis às outras ISTs, uso de tampões ou duchas vaginais, presença de outras infecções do trato genital, como vaginites e vaginoses, e o uso do anticoncepcional hormonal. E aqui, cuidado, não é o uso propriamente dito do anticoncepcional hormonal. É que, muitas vezes, o uso do anticoncepcional hormonal, né, o anticoncepcional oral, leva as pacientes a não usarem o preservativo e, com isso, aumenta o risco de DIPA. Tranquilo? Pessoal, vamos lembrar como é que acontece aí essa etiopatogenia da DIPA. Então, a gente tem lá no colo uterino a infecção, a cervicite, em geral por gonococo e clamídia. Essa infecção propicia com que outros micro-organismos penetrem na cervice e ascendam pelo trato genital, levando aí a uma endocervicite. E aí essa infecção começa a ascender através do trato genital, acometendo o endométrio ou endometrite, atingindo a tuba uterina, uma salpingite, onde a gente pode ter infecção da própria tuba, uma piosalpinge com acúmulo de secreção purulenta, extravasamento desse conteúdo aí para a cavidade peritoneal, ou até a formação de abscesso tubo-ovariano, que pode ser íntegro, né, no início e até bloqueado pelas alças intestinais e pelo epíplo, ou ele pode vir a romper, causando aí uma peritonite. Esse contato da infecção com a cavidade peritoneal, tá, vai levar à disseminação do processo, podendo acometer inclusive ali a região peridiafragmática, levando a uma perihepatite, com a formação de aderências, né, a famosa síndrome de Fitz, Hugh e Kurtz, beleza? Então, esse processo, iniciado lá pelo gonococo e pela clamídia, que se torna polimicrobiano, ele ascende através do trato genital e vai desencadeando infecções em lugares cada vez mais internos na pelve e mais disseminados no abdômen. Esse é o raciocínio, beleza? Então, quando a gente vem aqui para a nossa questão, a questão adora fazer essa pegadinha com a gente, beleza? Caiu em Alagoas, ó, um paciente de 18 anos, submetido a uma videolaparoscopia devido a um quadro de dor abdominal aguda, febre e corrimento, tá? Pessoal, dor abdominal aguda, febre e corrimento na paciente jovem, tá, do sexo feminino, levanta aí a nossa suspeita de DIPA. Mas ela foi submetida a laparotomia exploradora para diagnóstico, ela não tinha o diagnóstico fechado ainda. Foi detectado um quadro típico de DIPA, tá? Então ela fechou o diagnóstico para DIPA. A cultura da secreção colhida no procedimento mais provavelmente revelará. Cuidado com a pegadinha aqui, pessoal, ó. Você vai na ânsia de marcar a letra A ou de marcar a letra C e você erra. Porque veja, se eu já tenho um processo
disseminado na cavidade peritoneal, na cavidade pélvica, não é mais aquele processo inicial causado pelo o gonococo, perdão, e pela clamídia. Não, aqui eu já tenho aquele processo lá polimicrobiano. Então, essa cultura de secreção, nesse momento, vai mostrar para mim o quê? Múltiplos micro-organismos, uma infecção polimicrobiana. Então, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa pegadinha, beleza? E aí, continuando aqui, falando um pouco sobre DIPA, a gente precisa aí aprender como é que a gente faz esse diagnóstico da DIPA. Talvez seja essa parte aqui da nossa conversa que mais vai cair na prova de residência. Ele quer saber se você conhece os critérios diagnósticos de DIPA e a gente vai mostrar que é muito fácil de lembrar. Então, vamos lá? Pessoal, para eu fechar um diagnóstico de DIPA, eu preciso ter aí alguns critérios. E esses critérios, eles são divididos em maiores, menores e elaborados. Nos critérios maiores, a gente vai aprender assim, ó, critério maior. Quem são os critérios maiores? São as dores. Então, os critérios maiores são as dores. Quais dores? Dor no hipogastro, dor embaixo do ventre, região baixa do abdômen. Dor à palpação dos anexos durante o toque vaginal. E dor à mobilização do colo uterino também durante o exame vaginal. Beleza? Quem são os critérios menores? Pessoal, os critérios menores são aqueles relacionados a exame físico, tá? Ou alterações laboratoriais. Então, por exemplo, o paciente está com febre. Beleza? A paciente tem uma cultura de secreção vaginal anormal. A paciente tem uma massa pélvica no exame físico. Ela tem leucocitose no material endocervical ou no sangue periférico. Ela tem a elevação das provas de atividade inflamatória, PCR e VHS. Ela tem comprovação laboratorial na infecção por gonococo, clamídia ou micoplasma. Ou seja, todos esses critérios vêm do exame físico ou do laboratório. Então, o critério menor é exame físico e laboratório. O que mais? A gente tem os critérios elaborados. O nome já está dizendo, é elaborado. Eu preciso de mais alguma coisa, uma coisa de alta complexidade. Vamos entender assim. Então, o critério elaborado vem de quê? Do histopatológico. Eu preciso de uma biópsia. Eu preciso de um exame de imagem aí, mostrando um abscesso tubovariano. Ou uma laparoscopia mostrando o DIPA, como foi o caso daquela questão que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, esses são os critérios elaborados. Eu preciso de uma patologia, de uma cirurgia, de um exame de imagem para me mostrar aquela informação. Por isso que ele é elaborado. Tranquilo assim? Como é que a gente fecha o diagnóstico? Ou eu vou ter os 3 critérios maiores, ou seja, as 3 dores, hipogastro, anexo e mobilização do colo, associado com um critério menor, febre, por exemplo, secreção purulenta no canal endocervical, são os mais comuns de cair em prova. Ou eu vou ter apenas um critério elaborado. Se eu tiver apenas um critério elaborado, eu já consigo fechar meu diagnóstico. Então lembra, 3 maiores e um menor, ou apenas um elaborado. Tranquilo? Vamos lá ver na nossa questão, ó. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 2021. Paciente de 28 anos, com queixa de dor pélvica há uma semana. Paciente jovem, do sexo feminino, dor aguda. Chama atenção para a DIPA, mas vamos ver se fecha diagnóstico. Associada a leucorreia e febre. Tem 2 critérios menores, tá? Refere vida sexual ativa, uso regular de anticoncepcional. Fator de risco para DIPA. No exame físico, encontrava-se em bom estado geral, normotência normocárdica, abdômen inocente. Especular, secreção endocervical purulenta. Mais um critério menor. No toque vaginal, dor à mobilização do colo, um critério maior. Com base nesse caso hipotético, para o estabelecimento do diagnóstico, constitui-se um critério maior. Veja, ele não perguntou se a paciente fez a questão. Ele perguntou qual é o critério maior. E a gente vai lembrar que critério maior são dores. Então eu vou procurar aqui qual a alternativa que tem dor. Onde é que tem dor? Tem dor na letra E. Pronto, a letra E é a resposta da nossa questão. Mas preste atenção, vamos lá ver as outras, ó. A, evidência histopatológica, histopatologia, elaborado, exame mais complexo, né? Temos aí um critério elaborado, tá? Comprovação laboratorial de cervicite. Pessoal, laboratório é o quê? Critério menor.
beleza? Critério menor. Abscesso tubovariano no ultrassom, exame de imagem mais elaborado, né? Critério elaborado. Conteúdo vaginal, secreção endocervical anormal, ou seja, ou veio do exame físico ou vem do laboratório, é o quê? É critério menor também. Então, o único aqui que é um critério maior é a letra E, e por isso que era a resposta dessa nossa questão. Tranquilo assim? Pessoal, outro assunto dentro de DIPA que costuma ser cobrado da gente nas provas é a classificação da DIPA em estágios. É a famosa classificação de Monifort. Então, vamos lá relembrar, vamos junto. Ó, pessoal, segundo essa classificação, a gente consegue estadiar a doença inflamatória pélvica de acordo com alguns estágios. A classificação de Monifort. Então, vamos lá lembrar, ó. Monifort 1 é aquele caso onde a paciente tem uma salpingite, a infecção ascendeu, cervice, endométrio, chegou na tuba, mas ela não tem peritonite, tá? Esse caso é o caso mais simples de todo, pessoal. É aquele que a gente vai conseguir tratar ambulatorialmente. Já no Monifort 2, eu tenho a mesma salpingite, agora com peritonite. Então, no exame físico, eu vou ter sinais de peritonite. E se eu tenho uma peritonite, eu tenho que hospitalizar minha paciente. Isso é lógico, a gente não precisa decorar. Se eu tenho peritonite, eu sei que eu vou hospitalizar minha paciente. O estágio 3 e o estágio 4 de Monifort são abscessos tubovarianos. A diferença é que no Monifort 3 ele é íntegro e no Monifort 4 ele é roto, tá? Então perceba, se eu tenho um abscesso tubovariano íntegro, eu vou hospitalizar minha paciente. Eu tenho um abscesso intracavitário. Tenho que hospitalizar ela para tratamento. Não necessariamente eu vou precisar operar. Daqui a pouco a gente vai aprender em que situações a gente vai operar. Beleza? Agora, se esse abscesso tubovariano está roto, eu estou diante de uma peritonite purulenta. Então, eu, além de hospitalizar e fazer antibiótico venoso, eu vou precisar operar minha paciente. Beleza? Então, raciocina na clínica que você não precisa decorar cada estágio com cada conduta. É apenas a gente raciocinar do ponto de vista clínico infeccioso. Tranquilo assim? Então vamos lá para a nossa questão. Ó. Caiu aqui em Pernambuco, 2021, uma mulher de 30 anos, parto vaginal anterior, chegou à emergência ginecológica com dor pélvica e febre há 3 dias. Paciente jovem, sexo feminino, com dor aguda e febre. Sempre lembrar de DIPA, tá? Informa ainda um corrimento genital. Então, ela tem dor pélvica, já tem um critério maior. Ela tem febre, tem um critério menor. Corrimento vaginal, outro critério menor, tá? Nega demais queixas e antecedentes patológicos. Chama a atenção durante o exame a presença de dores em hipogastro. A questão afirmou para você que tem dor no hipogastro. Tanto a palpação profunda quanto a mobilização dos órgãos pélvicos. Então, ó, tem dor, a mobilização do colo, beleza? Presença de secreção vaginal amarelada. O teste de Bloomberg foi negativo, então minha paciente não tem peritonite. Ela não tem peritonite. A não ser que apareça lá na frente no enunciado um abscesso tubovariano, eu sei que a minha paciente provavelmente é um Monifort 1, porque ela não tem peritonite, tá bom? Beta-HCG foi negativo, descartou aí gravidez. Tem leucocitose no leucograma, tá? Então, mais um critério menor. Exame de urina normal. O exame ecográfico da pelve foi normal, ou seja, não tem abscesso tubovariano. Se não tem abscesso tubovariano, não pode ser o Monifort 3, que é um abscesso tubovariano íntegro, nem o Monifort 4, que é um abscesso tubovariano roto, tá? Então, de cara aqui, ó, já descarto nossa letra D, tá? Assinala a alternativa que indica o estadiamento e o tratamento. Então, pessoal, vejam só, eu não preciso decorar a relação do estadiamento com o tratamento. É só raciocinar do ponto de vista clínico. Eu não tenho abscesso, tá? Eu não tenho peritonite. Eu vou precisar hospitalizar minha paciente? Não. O tratamento dela vai ser ambulatorial. Vamos ver a classificação de Monifort. A gente já viu que não tem abscesso, não pode ser 3 nem 4. A gente já viu que não tem peritonite. Se não tem peritonite, não pode ser 2. Lembra, 2 é salpingite com peritonite. Não tem peritonite, não pode ser 2. Não tem abscesso tubovariano, não pode ser 3. Sobrou pra gente quem? A letra B.
Na letra B eu tenho Monif-1, salpingite sem peritonite, tá? E o tratamento vai ser ambulatorial. Vai ser ambulatorial por quê? Porque eu não tenho abscesso tubovariano, roto ou íntegro, eu não tenho peritonite e eu não vou hospitalizar minha paciente. Tranquilo? Então ficou fácil assim, é o Monif-1. Beleza? Pessoal, além disso, eu quero organizar aqui com vocês o raciocínio para a gente entender quando que a gente vai indicar tratamento ambulatorial e quando que a gente vai indicar tratamento hospitalar, tá? A gente já começou aqui a aprender que se a paciente não tem peritonite, se a paciente não tem abscesso tubovariano, a gente não precisa necessariamente hospitalizar nossa paciente. Vamos ver mais algumas situações onde a gente também não hospitaliza nossa paciente. Eu trouxe aqui essa questão que caiu no Ceará em 2021. Então vamos aqui, ó. Pessoal, quando a gente interna nossas pacientes para o tratamento hospitalar, a gente vai internar as gestantes, tá? Pessoal, DIPA em gestação é altamente controverso. Por quê? Na gestação o colo tem um tampão mucoso, ele está fechadinho. Por onde é que esses micro-organismos vão ascender? Tá? Isso é bem controverso. Mas nas indicações de DIPA, lá no manual do Ministério da Saúde, tem na gestação, se cair na prova, você marca, beleza? Abscesso tubovariano, a gente já conversou. Se tem abscesso tubovariano, eu vou internar. Não necessariamente vou precisar operar, mas vou internar nossa paciente. Pessoal, iniciei o tratamento clínico da minha paciente. Ela não melhorou. 72 horas depois, ela não melhorou. Vai internar também, tá? É clínico, pessoal, a gente precisa raciocinar. Se eu estou tratando ambulatorialmente um quadro infeccioso e após 72 horas de antibiótico terapia, nossa paciente não respondeu, a gente vai interná-la, tá? Intolerância ao antibiótico por via oral ou dificuldade de segmento ambulatorial. Nesse caso, eu não posso tratar a minha paciente ambulatorialmente. Se eu não tenho como garantir que ela vai tomar a medicação, nem tenho como garantir que ela vai voltar para a reavaliação, é melhor interná-la, tá? Aquela paciente que está grave, é aquela paciente com estado geral rebaixado, vomitando muito, você não consegue medicá-la por via oral, febre alta, que não responde ao tratamento clínico. Logicamente, se a questão trouxer esse contexto clínico para você, você também vai internar a paciente. Ou naquelas situações onde você não consegue descartar outras patologias, você está na dúvida. Tá? O diagnóstico é duvidoso, ele não está bem firmado. Isso aqui não cai tanto nas questões de prova. Geralmente ele vai definir para você qual é o diagnóstico da nossa questão. Beleza assim? Então esses são os critérios de internação hospitalar e se vocês perceberem, é só raciocinar clinicamente. Não precisa decorar. E aí, pessoal, como é que a gente trata essas pacientes? Pessoal, a gente trata as pacientes ambulatorialmente com ceftriaxone. Recentemente o CDC mudou essa dose, era 250 mg até pouco tempo. O CDC mudou para 500 mg por via intramuscular, dose única, tá? Então aqui nosso objetivo é pegar quem? O gonococo. Além disso, a gente vai fazer a doxiciclina, 100 mg, 2 vezes ao dia por 14 dias, para pegar a clamídia, associado com o metronidazol, tá? 500 mg, também 2 vezes ao dia, também por 14 dias, porque após aquela infecção inicial, essa infecção se torna polimicrobiana e a gente tem muitos anaeróbios associados. Então, viu-se que adicionar o metronidazol era benéfico, tá? Então, ceftriaxona por gonococo, doxiciclina para clamídia e metronidazol para os anaeróbios. Fechado? Esse é o nosso esquema de tratamento atual para a doença inflamatória pélvica em nível ambulatorial, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão. Paciente de 19 anos procura um pronto atendimento com queixa de dor pélvica de moderada intensidade. Paciente jovem, sexo feminino, dor pélvica aguda. Estão percebendo que é sempre o mesmo quadro clínico nas questões? Então vamos lá, ó. Corrimento vaginal de odor fétido e febre. 2 critérios menores, tá? Na avaliação clínica tem um bom estado geral, sem sinais de septicemia, abdômen flácido, não tem peritonite, tá? Apesar de ser doloroso a palpação profunda no abdômen inferior, então ele tem dor hipogástrica, um critério maior, tá? Nega dor à descompressão súbita, ele está dizendo para você, sua paciente não tem peritonite, tá? No toque bimanual, ela tem dor à mobilização do colo e a palpação dos anexos. Então, fechamos o diagnóstico, fechamos. Temos os 3 critérios maiores, temos 2 critérios menores. Nem precisava de 2, mas ele deu 2 para a gente. Então, está fechado o diagnóstico de DIPA.
Diante desse quadro clínico, qual é a conduta recomendada? Vamos lá, pessoal. Tenho um abscesso tubovariano? Não tenho. Tenho peritonite? Não tenho. Minha paciente está grave? Não está grave. Minha paciente não consegue tomar medicação por via oral? Tem nada falando disso. Minha paciente é gestante? Também não. Então, eu não tenho indicação de tratamento hospitalar. Eu vou tratar a nossa paciente ambulatorialmente, tá? Então, de cara, a gente consegue excluir aqui as alternativas que falam em internar a paciente. Pessoal, ultrassom de abdômen é obrigatório? Não. O diagnóstico da DIPA é clínico, tá? Nossa paciente não tem ali no exame físico uma massa anexial palpável, ela não tem nada no exame abdominal, eu não preciso fazer ultrassom obrigatoriamente. Eu vou iniciar o tratamento da minha paciente com ceftriaxona para o gonococo, doxiciclina para a clamídia e o metronidazol para os anaeróbios. Então, nossa melhor resposta aqui é, sem dúvida, a alternativa D de dado. Ficou fácil, tá? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma aqui, ó. Caiu em 2020, também na prova do Ceará. E aqui eu quero conversar com vocês sobre o outro lado da história. Vamos lembrar como é que a gente faz o tratamento hospitalar da DIPA, tá? Então, no tratamento hospitalar da DIPA, a gente vai fazer como primeira opção, segundo o CDC, o tratamento com ceftriaxona 1 grama venoso, tá? Por 14 dias. Doxiciclina 2 vezes ao dia por 14 dias via oral, tá? E o metronidazol endovenoso também aí de 12 em 12 horas. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Segundo o CDC, a gente deve fazer esse tratamento por 48, 72 horas. E se o paciente tiver clinicamente estável, afebril, tá? Bem, o paciente melhorou. O que é que eu vou fazer? Eu suspendo a ceftriaxona dele e libero ele para casa, tá? Libero ela para casa, melhor dizendo, com doxiciclina e metronidazol para completar os 14 dias. Então, não necessariamente minha paciente precisa ficar 14 dias hospitalizada. Eu inicio o tratamento hospitalar, se ela tiver 48, 72 horas depois, clinicamente bem, eu libero ela para casa só com doxiciclina e metronidazol para completar os 14 dias, tá bom? Então, esse é o nosso esquema de tratamento hospitalar. Outra opção que a gente tem, e que é muito feita aqui nas maternidades brasileiras, é a associação de clindamicina, tá? Que vai pegar aí os anaeróbios, beleza? Ela também pega alguns gram-positivos. E a gentamicina, que vai pegar aí alguns gram-negativos. Então, esse esquema de clinda e genta é um esquema que a gente faz muito na prática brasileira e que, vez por outra, ele vai estar na sua prova, tá bom? Então, vamos lá, ó. Caiu em 2020 aí no Ceará. Uma paciente de 25 anos, dor pélvica há 5 dias. Percebem? Jovem, sexo feminino, dor pélvica aguda. É sempre o mesmo quadro clínico, tá? Com febre. No exame, apresenta dor abdominal mais evidente a palpação das fossas ilíacas e hipogastro. Ele já deu um critério maior, já deu um critério menor, tá? Ela não tem dor à descompressão, tá? Não tem peritonite. No toque vaginal, útero de volume normal, um colo doloroso à mobilização e dor à palpação anexial bilateral. Então, ele tem aí mais de 2 critérios maiores. Então, ele fechou os 3 maiores, com o menor está fechado o diagnóstico de DIPA. O detalhe é que a gente tem uma massa palpável no fundo de saco posterior. Então, eu tenho provavelmente um abscesso tubovariano. O ultrassom mostra uma massa cística complexa em fundo de saco, com paredes espessadas e irregulares, áreas de ecogenicidade mista, septações e ecos internos produzidos por debris. Ou seja, a questão está descrevendo para mim um abscesso. Então, eu tenho um abscesso no fundo de saco posterior. Então, eu tenho aí um critério elaborado de DIPA, tá? Nem precisava, mas tenho. Mas eu tenho um abscesso tubovariano de 5 centímetros, que ele não dá sinais de rotura, a paciente não tem dor de descompressão brusca, então eu estou diante aí de um MONIF 3, tá? Meu tratamento vai ser hospitalar. E eu falei para vocês, se tiver peritonite ou se tiver abscesso, independente de qualquer coisa, o tratamento vai ser hospitalar, tá bom? Então, a gente já sabe que a gente vai hospitalizar nossa paciente, simplesmente se a gente lembrar que se tiver peritonite, se tiver abscesso, tem que hospitalizar, tá? Então, vamos ver nossas alternativas, ó. Letra A, indicar videolaparoscopia. Pessoal, eu vou já falar para vocês quando é que a gente opera a nossa paciente, tá bom? Mas nossa paciente não vai ser operada, beleza? Segura aí que já já a gente conversa. Letra B,
Realizar a drenagem da massa por via transvaginal com agulha grossa. Pessoal, pode ser até que a gente faça isso, tá? A gente tem essa opção de fazer a drenagem do abscesso quando ele está no fundo de saco por via transvaginal. Pega uma agulha, vai lá no fundo de saco, punciona o abscesso e aspira. Isso pode ser feito sim. Mas o que é que eu tenho que fazer para minha paciente com DIPA, que eu vou internar, antes de qualquer coisa, antes de pensar em drenar o abscesso? O que é que eu tenho que fazer para ela? Tenho que fazer antibiótico, pessoal. Então, o antibiótico é a nossa melhor conduta inicial. A gente acabou de fechar o diagnóstico. Antes de eu pensar em qualquer coisa, preciso tratar a minha paciente. E o esquema de tratamento a gente já conversou. É ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol ou clindamicina com gentamicina. Por isso que a letra C aqui ela está mais correta do que a letra B, porque ela vem primeiro, tá? Pessoal, ceftriaxona IM em dose única com doxiciclina por via oral, o esquema ambulatorial eu não vou fazer porque minha paciente tem abscesso tubo-ovariano, tá? Então, a minha paciente não pode ser tratada por via ambulatorial, ela não vai ser operada, a gente vai já conversar sobre isso. A gente vai drenar nossa paciente, talvez até drene, mas a resposta mais correta aqui será a letra C. Beleza, pessoal? Tá? Então, vamos entender agora como é que a gente faz para indicar cirurgia nas pacientes com DIPA. Beleza? Que esse é outro detalhe que às vezes muda a resposta das questões de prova. Então, vamos ver aqui essa questão caiu em Pernambuco em 2019. Para a gente discutir um pouco como é que a gente vai indicar a cirurgia para nossas pacientes. Então, vamos lá, ó. Tem um paciente de 20 anos, 3 gestações, chega à emergência com dor importante no hipogastro e febre. Paciente jovem, sexo feminino, dor aguda e febre. Perceberam? Todas as questões que eu trouxe para vocês hoje são sempre nesse mesmo caso clínico, tá? No exame físico revelou dor à palpação em hipogastro, em região anexial e mobilização do colo. 3 critérios maiores, a febre é um critério menor, fechou o diagnóstico para DIPA. No exame especular, corrimento amarelado fluindo do OCE, mais um critério menor. No exame ecográfico, demonstra imagem sugestiva de abscesso anexial direito de 12 centímetros. Considerando os achados, assinala a alternativa que apresenta a conduta adequada. Pessoal, veja o detalhe. Na nossa questão anterior, o abscesso tinha 5 centímetros. Não tinha indicação cirúrgica, a gente não marcou a letra A, tá? Agora, nosso abscesso tem 12 centímetros e aí sim ele tem indicação cirúrgica. Então, percebam quando é que a gente vai operar nossa paciente. É aquela paciente instável do ponto de vista hemodinâmico. É aquela paciente que tem um abscesso a partir de 7 centímetros. Antigamente eram 10 centímetros, hoje em dia são 7 centímetros. Cuidado nisso aí, tá? Então, se o abscesso tiver a partir de 7 centímetros, tem que pensar em cirurgia. Ou aquela pessoa que está tratando e não responde bem. A pessoa tratou e não respondeu de forma adequada. Você também vai operar ela nesse caso. Então, instabilidade hemodinâmica, ausência de resposta ao tratamento e abscesso a partir de 7 centímetros. E essas são as indicações que é para a gente pensar em cirurgia para a nossa paciente. Então, se a gente voltar aqui para nossas alternativas, a gente vai ver aqui, ó, qual é a conduta mais adequada. Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai excluir aqui o que está falando de ambulatorial. Por quê? Eu tenho um abscesso tubovariano. A gente já viu, se tem peritonite ou abscesso tubovariano, a gente não vai fazer tratamento ambulatorial. A gente vai internar e fazer tratamento hospitalar. Eu posso internar e fazer clíndegenta? Posso, tá? Posso fazer por 48 horas, ver se ela vai melhorar? Posso. Agora, preste atenção na letra D, ó. Hospitalizar, fazer antibiótico terapia e preparar para a cirurgia. A letra D está mais completa, porque você está dizendo que um abscesso maior do que 7 centímetros tem indicação cirúrgica. Então, você vai fazer o quê? Você vai marcar a letra D, porque a letra D está mais correta, é a resposta melhor para a nossa questão. A alternativa A está errada? Não, você pode iniciar a clíndegenta, mas faltou a cirurgia, tá? Então, esse detalhe do tamanho do abscesso, ele pode, às vezes, fazer a diferença na resposta da sua questão. Não esquece disso. Tranquilo assim? Ficou fácil? E aí, pessoal, vamos conversar aqui sobre outro tema, que é figurinha carimbada em prova de residência, que é a relação entre DIU e doença inflamatória pélvica, tá? Então, eu trouxe aqui uma questão de São Paulo, ó.
paciente de 28 anos, com história de inserção de DIU há 6 meses. E refere que há 5 dias vem apresentando febre, com dor embaixo do ventre e corrimento amarelado. Vejam só, pessoal, eu não consigo com essas informações fechar categoricamente o diagnóstico de DIPA. Mas é o diagnóstico mais provável, né, pessoal? Não briga com a questão. A questão está dizendo para você que é DIPA, tá? Cuidado com isso. Não briga com a questão, tá? A melhor maneira de conduzir esse caso é, pessoal, há um tempo atrás, se a paciente fosse portadora de DIU e fizesse uma doença inflamatória pélvica, era igual a retirar o DIU. E porque isso foi assim por muito tempo, as questões batem nessa tecla porque elas querem saber se você sabe que hoje em dia não é mais assim. Então, guarda o conceito. Paciente com DIPA, portadora de DIU, não retira o DIU. Você trata com o DIU no lugar, tá? Beleza? Trata com o DIU no lugar. Não precisa retirar o DIU, tá bom? Outro detalhe, pessoal. Se a paciente optar por retirar o DIU, ok, você pode retirar o DIU, mas você vai primeiro iniciar a antibiótico terapia da sua paciente por pelo menos 6 horas para poder fazer a retirada, para evitar o quê? Bacteremia, tá bom assim? Então, de cara, eu posso excluir aqui, ó, onde tem retirada do DIU. Então, se você lembra do conceito que atualmente a gente já sabe que não precisa tirar o DIU, você já mata as questões. O detalhe aqui, pessoal, é que a antibiótico-terapia geralmente ela é venosa, tá? Na maioria das recomendações. E aí, por esse motivo, essa questão especificamente ela foi anulada, tá bom? Mas lembra do conceito. O conceito que eu quero que vocês lembrem é trata com o DIU no lugar. Não precisa retirar o DIU. Fechado? E por último, pessoal, para a gente terminar aqui nossa conversa, vamos falar um pouco sobre as sequelas da DIPA, que também são pergunta aí frequente, das provas de residência. Então, pessoal, a gente lembra que na DIPA a gente tem complicações agudas e complicações crônicas, tá? Quais são as complicações agudas? As que a gente já conversou durante a aula, pessoal, ó, peritonite, abscesso tubovariano, são complicações agudas que inclusive indicam internação hospitalar e muitas vezes cirurgia, tá? Então, peritonite e abscesso tubovariano. As complicações crônicas, elas são mais sutis, mas impactam muito na qualidade de vida das mulheres. A infertilidade, tá? Que pode ser cobrado na sua prova de gineco, lá na questão de infertilidade. A ectópica, que pode vir lá, uma paciente com história de DIPA, na sua questão lá de sangramento da primeira metade da gestação. Ou dor pélvica crônica, que também pode vir lá na questão da prova de ginecologia, uma paciente com dor pélvica crônica, tá? Então, são as 3 complicações crônicas da DIPA que podem permear a sua prova em outras questões que não sejam especificamente de DIPA. Então, tem que lembrar, complicações aguda, pelviperitonite, abscesso tubovariano, complicações crônicas, infertilidade, aumento do risco de ectópica e dor pélvica crônica. Fechado? Então vamos ver lá a nossa questão, ó. Caiu Pernambuco, tá na prova do R4. Qual das condições não apresenta risco aumentado após um episódio de DIPA? Tá? Então vamos lá. Pessoal, novo episódio. Guarda outro conceito da GO. As coisas na GO se repetem. Então, geralmente, você ter tido algo é fator de risco para você tê-lo novamente. Tá? Leva esse conceito que isso vai ajudar demais na obstetrícia e na gineco, nas questões de prova. As coisas em GO, elas se repetem, tá bom? Infertilidade, complicação crônica da DIPA. Aumento do risco de ectópica, complicação crônica da DIPA. Dor pélvica crônica, complicação crônica da DIPA. Agora, sangramento uterino normal não é uma complicação relacionada com a doença inflamatória pélvica. Quais são as complicações agudas? Pelviperitonite e abscesso tubovariano. Fechado? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, curte a nossa página, ativa o sininho para receber as notificações, envia para os seus amigos para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Desejo uma excelente prova a todos e um forte abraço.